E se eu te dissesse que você não é uma coisa, mas uma música? Uma sinfonia complexa e vibrante, tocada em instrumentos forjados no coração de estrelas que morreram há bilhões de anos? E se eu te dissesse que cada partícula do seu corpo, neste exato momento, não existe em um lugar fixo, mas como uma nuvem de pura possibilidade, uma onda de potencial que só se torna real quando observada? Essa não é a premissa de um filme de ficção científica. Essa é a realidade sugerida pela física quântica, a ciência mais precisa e contraintuitiva já criada pela humanidade. Nós fomos ensinados a pensar que somos máquinas biológicas, um conjunto de carne e osso em um universo indiferente. Mas a vanguarda da física está nos contando uma história diferente, uma história muito mais estranha, mais profunda e infinitamente mais mágica. A história de que somos os ecos de explosões cósmicas, governados por leis que desafiam a nossa própria noção de realidade. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada das fornalhas nucleares das supernovas até a dança fantasmagórica das partículas subatômicas que compõem o seu ser. E ao final, a pergunta, qual o sentido da vida, pode ganhar uma resposta que você jamais imaginou. Fique comigo, porque você está prestes a descobrir que é muito mais do que pensa que é. Para começar a entender essa história, precisamos voltar no tempo. Não 100 anos, não 1000, mas 13,8 bilhões de anos, para um momento antes do tempo como o conhecemos. Um ponto de densidade e energia infinitas, contendo tudo o que viria a ser. O Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, foi a explosão do espaço. Em uma fração de segundo, o universo nasceu em um incêndio de proporções inimagináveis. Naquela sopa primordial, as únicas coisas que existiam eram as partículas mais simples e os elementos mais leves, hidrogênio e um pouco de hélio. Pense nisso. O universo inteiro, com suas galáxias, estrelas, planetas e toda a complexidade que vemos hoje, começou com apenas 2 ingredientes básicos. Faltava todo o resto. Onde estava o carbono que forma a base da vida? O oxigênio que respiramos? O ferro que corre em nosso sangue? Eles ainda não existiam. Para criá-los, o universo precisava de forjas. Forjas cósmicas de um poder que nossa mente mal consegue conceber. O universo precisava de estrelas. Por milhões de anos, a escuridão reinou, preenchida apenas por essas nuvens gigantes de hidrogênio e hélio. Mas a gravidade, a força silenciosa e incansável do cosmos, começou a trabalhar. Ela começou a puxar esses gases, a juntá-los em bolsões cada vez mais densos. À medida que a densidade aumentava, a pressão e a temperatura no centro desses bolsões disparavam para milhões de graus. E então, o milagre aconteceu. A temperatura e a pressão se tornaram tão extremas que os átomos de hidrogênio começaram a se fundir, a se esmagar uns contra os outros para formar hélio. Esse processo, a fusão nuclear, liberou uma quantidade colossal de energia. Uma luz brilhou na escuridão. A primeira estrela nasceu, e com ela, a fábrica de elementos do universo foi inaugurada. Dentro do coração incandescente dessas primeiras estrelas gigantes, a alquimia cósmica estava em pleno andamento. O hélio foi fundido para criar carbono. O carbono se fundiu com o hélio para criar oxigênio. O processo continuou, criando neônio, magnésio, silício. Passo a passo, a tabela periódica estava sendo escrita no núcleo de sóis antigos. Essas primeiras estrelas eram monstros, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. E por serem tão massivas, elas viviam rápido e morriam jovens. Elas queimavam seu combustível nuclear em um ritmo frenético por apenas alguns milhões de anos. E quando o combustível acabava, quando não havia mais nada para fundir em seus núcleos, a gravidade vencia a batalha final. O núcleo da estrela colapsava sobre si mesmo em uma fração de segundo, e a energia dessa implosão era tão violenta que ricocheteava em uma explosão cataclísmica. Uma supernova. Uma única supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira por algumas semanas. É um dos eventos mais energéticos do universo. Mas não é apenas um show de luzes. A supernova é o grande ato de criação e distribuição.
A energia da explosão é tão imensa que forja os elementos ainda mais pesados, como o ouro, a platina, o urânio. E, crucialmente, ela lança todos os elementos que a estrela cozinhou durante sua vida, o carbono, o oxigênio, o ferro, para o espaço profundo. Um ato final de generosidade cósmica. Essa poeira de estrelas mortas, enriquecida com os blocos de construção da vida, viajou pelo cosmos por eras. Ela se misturou a outras nuvens de gás, que por sua vez, sob a força da gravidade, colapsaram para formar novas estrelas e novos sistemas solares. Uma dessas nuvens, há cerca de 4,6 bilhões de anos, deu origem ao nosso Sol. E dos destroços que sobraram, um pequeno disco de poeira e gás, nasceu a Terra e todos os outros planetas do nosso sistema. Cada átomo de carbono em seu DNA, cada átomo de oxigênio em seus pulmões, cada átomo de ferro em seu sangue, foi forjado no coração de uma estrela massiva que viveu e morreu antes mesmo do Sol existir. Você não é apenas da Terra. Você é do cosmos. Como o grande astrônomo Carl Sagan disse, nós somos poeira de estrelas. Nossos corpos são literalmente feitos dos restos de sóis antigos. Quando você olha para o céu noturno, você não está olhando para algo separado de você. Você está olhando para a sua antiga casa, para as forjas que criaram a matéria que hoje pensa, sente e se pergunta sobre sua própria origem. Essa é a primeira metade da nossa história. A parte grandiosa, poética e cósmica. Mas se parássemos por aqui, estaríamos perdendo a parte mais revolucionária e estranha de quem somos. Porque saber do que somos feitos é uma coisa. Saber como essa matéria se comporta é outra completamente diferente. E para entender isso, precisamos trocar nosso telescópio por um microscópio quântico e mergulhar no tecido da realidade em sua escala mais fundamental. E é aqui que a nossa intuição sobre o mundo é completamente despedaçada. Por séculos, a física clássica de Isaac Newton nos deu uma visão de mundo muito reconfortante. O universo era como um grande relógio, previsível, determinístico. Se você soubesse a posição e a velocidade de todas as partículas, poderia prever o futuro e reconstruir o passado com certeza absoluta. Uma bola de bilhar vai para onde é enviada. Tudo tem uma causa e um efeito claros. Nesse universo, nós éramos apenas engrenagens complexas em uma máquina cósmica. Mas no início do século XX, os cientistas começaram a explorar o mundo do muito, muito pequeno. O mundo dos átomos e das partículas subatômicas. E o que eles encontraram não fazia sentido algum. O relógio cósmico de Newton não funcionava nesse nível. As regras eram outras. Eram as regras da física quântica. O experimento que talvez melhor capture a estranheza desse novo mundo é o famoso experimento da fenda dupla. A ideia é simples. Imagine que você tem uma barreira com duas fendas e está atirando pequenas bolinhas de gude contra ela. Algumas passam por uma fenda, outras pela outra, e elas formam duas linhas na parede do outro lado. Simples, certo? Agora, imagine que em vez de bolinhas de gude, você está usando ondas na água. Quando as ondas passam pelas duas fendas, elas se espalham e interferem umas com as outras, criando um padrão complexo de picos e vales na parede do fundo, um padrão de interferência. Até aqui, tudo bem. Partículas se comportam como partículas, ondas se comportam como ondas. Mas e os elétrons, os minúsculos componentes dos átomos? Os cientistas decidiram atirar elétrons, um de cada vez, na barreira com duas fendas. Se elétrons são partículas como bolinhas de gude, eles deveriam formar duas linhas. Mas não foi isso que aconteceu. Eles formaram um padrão de interferência, como se fossem ondas. É aqui que fica bizarro. O elétron, que era para ser uma partícula, estava agindo como uma onda. Parecia que cada elétron individual passava pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferia consigo mesmo. Como isso é possível? Os cientistas, perplexos, decidiram espiar. Eles colocaram um detector em uma das fendas para ver por qual delas o elétron estava realmente passando. E o universo, como se soubesse que estava sendo observado, mudou seu comportamento. No momento em que o detector era ligado,
o padrão de interferência desaparecia. Os elétrons paravam de agir como ondas e começavam a se comportar como bolinhas de gude, formando apenas duas linhas na parede do fundo. O simples ato de observar a partícula forçava-a a escolher um caminho, a abandonar seu estado de onda e se tornar uma partícula localizada. Isso levou a uma das ideias mais revolucionárias da física quântica, a superposição. Antes de ser medida, uma partícula não existe em um estado definido. Ela existe em um estado de potencialidade, uma nuvem de probabilidades, existindo em todos os seus estados possíveis, simultaneamente. O elétron não passou pela fenda A ou pela fenda B. Ele passou por A e B. Ele estava em um estado de superposição de todos os caminhos possíveis. Somente o ato de medição, de observação, força a natureza a colapsar essa onda de probabilidade em uma única realidade concreta. Pense no que isso significa. A realidade, em seu nível mais fundamental, não é fixa e determinada. Ela é uma dança de potencialidades. O universo não é um conjunto de coisas, mas um oceano de possibilidades. E a observação, a consciência, parece desempenhar um papel fundamental na transição da possibilidade para a atualidade. Isso não é filosofia, é a base da tecnologia que usamos todos os dias. Os lasers, os transistores em seu computador, a ressonância magnética nos hospitais. Tudo isso funciona porque a teoria quântica é precisa. Ela descreve a realidade por mais estranha que nos pareça. Mas a estranheza não para por aí. Existe outro fenômeno quântico que o próprio Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. O entrelaçamento quântico. Imagine que você cria duas partículas, como dois elétrons, de uma forma que seus destinos fiquem intrinsecamente ligados. Elas estão entrelaçadas. Uma propriedade delas, como o seu spin, uma espécie de rotação, estará sempre oposta à da outra. Se uma tem spin para cima, a outra terá spin para baixo. O surpreendente é que, de acordo com a superposição, antes de você medir, nenhuma delas tem um spin definido. Ambas estão em um estado de 50% de chance de ser para cima e 50% de chance de ser para baixo. Agora, o pulo do gato. Você separa essas duas partículas. Envia uma para o outro lado da galáxia. E então, você mede o spin da partícula que ficou com você. Digamos que você a encontre com spin para cima. Instantaneamente, no mesmo momento, a outra partícula, a anos-luz de distância, assumirá o spin para baixo. Não há troca de sinal. Não há mensagem viajando mais rápido que a luz. A informação parece ser transmitida instantaneamente. É como se as duas partículas, não importando a distância, permanecessem uma única entidade, um único sistema. A medição de uma afeta a outra instantaneamente. Isso nos mostra que o universo, em um nível fundamental, não é local. As coisas não estão tão separadas quanto parecem. Existe uma conexão profunda e invisível que une o tecido da realidade. Então, o que tudo isso tem a ver com você? Com a sua vida? Com a sua busca por sentido? Tudo. Lembre-se, você é feito de poeira de estrelas. E essa poeira é composta por átomos, que são compostos por elétrons, prótons e nêutrons. Cada partícula em seu corpo obedece a essas leis quânticas bizarras. Você não é uma máquina de Newton, você é uma sinfonia quântica. Cada átomo em seu ser é, em sua essência, uma nuvem de probabilidade. A solidez que você sente, a cadeira em que está sentado, o seu próprio corpo, é uma ilusão. Uma ilusão macroscópica gerada pela interação de trilhões e trilhões de eventos quânticos por segundo. 99 inteiros e 99.999 centésimos de milésimos por cento do átomo é espaço vazio. Se você tirasse todo o espaço vazio dos átomos de toda a humanidade, todas as 8 bilhões de pessoas caberiam no volume de um cubo de açúcar. O que você percebe como sólido é, na verdade, a interação de campos de força, a dança de probabilidades quânticas se manifestando em grande escala. É aqui que voltamos ao nosso título. Somos sons de estrelas mortas. Na física quântica, toda partícula também é uma onda. E toda onda tem uma frequência,
uma vibração. Os átomos que compõem você, forjados em estrelas antigas, estão vibrando. Cada um deles é uma nota em uma partitura incrivelmente complexa. Sua existência biológica é o resultado da harmonia dessas vibrações. Você é, de uma forma muito literal, uma música. Uma canção de 13,8 bilhões de anos que começou com o Big Bang, foi enriquecida pelas supernovas e hoje é tocada através da sua consciência. A biologia quântica, um campo emergente e fascinante, está começando a descobrir que os processos da vida podem depender desses fenômenos quânticos. A fotossíntese, o processo pelo qual as plantas transformam luz em energia, parece usar a superposição para testar todos os caminhos possíveis para a energia da luz de forma supereficiente. O olfato, a forma como distinguimos cheiros, pode depender do tunelamento quântico, onde uma partícula atravessa uma barreira que classicamente seria intransponível. Até mesmo a navegação de alguns pássaros, que usam o campo magnético da Terra para se orientar, pode ser explicada por pares de elétrons entrelaçados em seus olhos. A vida não apenas existe em um universo quântico. A vida parece ter aprendido a usar a estranheza quântica a seu favor. Isso nos leva ao maior de todos os mistérios, a consciência. O que é essa experiência subjetiva de ser você? De onde vem o eu que sente, pensa, ama e se pergunta sobre o universo? A ciência tradicional a vê como um produto emergente de processos neurais complexos no cérebro, um software rodando no hardware biológico. A ciência tradicional a vê como um produto emergente de processos neurais complexos no cérebro, um software rodando no hardware biológico. Mas alguns pensadores e cientistas, como Sir Roger Penrose, propõem que a consciência pode ser, em si, um fenômeno quântico. Que a nossa capacidade de entender, de ter insights, de sentir a beleza de uma peça de música não pode ser explicada por simples algoritmos computacionais. Talvez o nosso cérebro tenha evoluído para aproveitar os processos quânticos, como a superposição e o colapso da função de onda, para gerar a consciência. Talvez a consciência seja o processo de colapsar a nuvem de probabilidades quânticas em uma experiência definida. Não sabemos. É uma fronteira do conhecimento. Mas a possibilidade é vertiginosa. Se a consciência está ligada a esse nível fundamental da realidade, então ela não é um acidente tardio na história do universo. Ela é uma propriedade intrínseca do próprio cosmos. E é aqui que chegamos ao clímax da nossa jornada. Ao ponto em que a cosmologia, a física quântica e a busca por sentido se encontram. Se somos poeira de estrelas, governados por leis quânticas que transformam potencialidade em realidade através da observação, qual é o nosso propósito? A resposta que emerge dessa nova visão de mundo é profundamente transformadora. Por milênios, nos sentimos pequenos e insignificantes diante da vastidão do cosmos. Um pálido ponto azul, como disse Sagan, em um oceano cósmico. Mas a física quântica inverte essa perspectiva. O famoso físico John Archibald Wheeler propôs o que ele chamou de universo participativo. A ideia é que o universo, em seu estado primordial, existe como uma vasta superposição de todas as histórias possíveis. E é somente através da observação, através de observadores conscientes como nós, que uma dessas histórias é selecionada e se torna real. Pense nisso por um momento. O universo não existe lá fora, independente de nós. Nós e o universo estamos em um ciclo de cocriação. Os átomos forjados em estrelas se organizaram, ao longo de bilhões de anos, em seres capazes de olhar para trás, para o céu, e observar as mesmas estrelas que os criaram. Ao fazer isso, nós damos realidade ao passado. Somos o universo se tornando consciente de si mesmo. O hidrogênio que nasceu no Big Bang, após 13,8 bilhões de anos, evoluiu para um ser que pode estudar o Big Bang. O carbono forjado em uma supernova evoluiu para uma mão que pode escrever equações sobre supernovas. Nós não somos meros espectadores, somos participantes. Somos o meio pelo qual o universo conhece sua própria história, sua própria beleza, sua própria existência. O sentido da nossa vida, nessa perspectiva, não é algo que precisamos encontrar ou inventar. Ele é intrínseco. Nosso propósito é ser testemunhas, é observar.
É sentir. É transformar a potencialidade quântica do cosmos em experiência vivida. Essa visão também nos liberta da prisão do determinismo. Se o universo fosse uma máquina de Newton, nossas vidas seriam pré-determinadas. O livre-arbítrio seria uma ilusão. Mas em um universo quântico, a base da realidade é a probabilidade, a incerteza, a possibilidade. Nada está escrito em pedra. O futuro não é um destino fixo, mas uma onda de potencialidades que nós, com nossas escolhas e observações, ajudamos a colapsar em uma realidade a cada momento. Isso nos devolve o poder e a responsabilidade. Suas escolhas importam. Sua atenção importa. Aquilo para o qual você direciona sua consciência ajuda a moldar não apenas a sua vida, mas a própria textura da realidade. Você não é um robô de carne. Você é um agente da criação. E, finalmente, a ideia de entrelaçamento nos oferece um novo modelo de conexão. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos faz sentir isolados, separados uns dos outros e da natureza. Mas a física nos mostra que, no nível mais fundamental, tudo está conectado. As partículas que compõem seu corpo já estiveram entrelaçadas com partículas que hoje estão em estrelas distantes, em outras pessoas, no ar que você respira. Existe uma unidade subjacente a tudo. A separação que sentimos é uma ilusão da nossa escala macroscópica. Somos todos ondas no mesmo oceano quântico. Cuidar do outro, cuidar do planeta, não é apenas um imperativo moral. É um reconhecimento da realidade fundamental. Somos parte de um único e vasto sistema interconectado. Sua alegria e seu sofrimento ecoam pelo tecido do cosmos de maneiras que mal começamos a compreender. Então, da próxima vez que você se sentir perdido ou pequeno, lembre-se desta história. Lembre-se que você é o herdeiro de estrelas que morreram para que você pudesse nascer. Lembre-se que a matéria do seu corpo obedece a leis tão mágicas que desafiam a imaginação, transformando possibilidade em realidade a cada instante. Lembre-se que você não é um acidente em um universo silencioso, mas a voz do universo cantando sua própria canção. Você é o cosmos feito consciente, uma ponte entre o mundo quântico das potencialidades e o mundo clássico da experiência. Você é uma sinfonia ambulante de poeira estelar, e seu propósito não é nada menos do que testemunhar a beleza do todo, participar de sua criação contínua e perceber a profunda conexão que une todas as coisas. A vida não é sobre encontrar um sentido lá fora, é sobre perceber o sentido que já está codificado em sua própria existência. Nós viajamos do coração do Big Bang até a dança fantasmagórica dentro de cada um de seus átomos. Vimos como a morte violenta de estrelas gigantes nos deu os blocos de construção da vida. E mergulhamos no mundo bizarro da física quântica, onde a realidade é uma nuvem de possibilidades e a observação desempenha um papel criativo. A conclusão é ao mesmo tempo humilde e grandiosa. Somos o universo se observando, uma forma do cosmos ganhar consciência de si mesmo. Cada pensamento seu, cada sentimento, cada maravilha, é o universo se maravilhando consigo mesmo através de você. Nós não estamos separados da natureza. Nós somos a natureza em sua expressão mais complexa e autoconsciente até agora. Qual dessas ideias explodiu mais a sua cabeça? A de que somos o universo se observando, ou a de que a nossa realidade é, fundamentalmente, uma nuvem de possibilidades que nós ajudamos a concretizar? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber qual parte dessa jornada ressoou mais com você. E se você curte essas viagens profundas que conectam ciência e sentido, e não quer perder a próxima vez que a gente for desafiar a realidade, se inscreve no canal. É a melhor forma de garantir que a gente se encontre de novo para explorar os maiores mistérios da nossa existência. Obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção. Até a próxima.